Então vamos olhar aqui no slide e ver a ementa da nossa disciplina de banco de dados? Então, qual é a ementa da disciplina de banco de dados? Então hoje, durante essa disciplina, nós vamos ver a arquitetura dos sistemas gerenciadores de banco de dados. E isso envolve a sua arquitetura, os seus objetivos, os seus requisitos e também os seus componentes. Então nós vamos entender toda essa arquitetura relacionada à estrutura dos bancos de dados. Também na nossa disciplina nós vamos ver quais são os modelos de dados e a importância da integridade referencial. Durante as nossas teleaulas vocês verão várias vezes a gente fazer referência a modelos de dados e a integridade referencial e a importância desse conhecimento e desses conceitos no nosso dia a dia e com certeza vai ser importante na carreira profissional de vocês como técnicos em informática. Também na nossa disciplina nós iremos aprender linguagens de definição, manipulação e controle de dados. Então nós vamos ver que não basta apenas saber a arquitetura, saber os modelos e integridade referencial, mas nós também iremos aprender que há necessidade de conhecermos linguagens de definição, manipulação e controle de dados para a gente fazer o uso efetivo dessas tecnologias. Também vamos aprender sobre segurança, integridade e controle de transações. E vamos ver a importância especialmente da segurança, porque hoje em dia todas as organizações têm interesse em manter seguras as suas informações e garantir que os dados não sejam roubados. Então esse ponto aqui também será muito importante nas nossas teleaulas. E por último, nós iremos aprender sobre a segurança da informação. Então vamos ver todos esses aspectos na nossa disciplina de banco de dados, por isso prestem bastante atenção. Se vocês não entenderem, tirem suas dúvidas, podem mandar perguntas e interagir com a professora Raíssa, que para a gente será um prazer compartilhar essa informação com vocês. Além disso, nós vamos compreender nessa disciplina, que são os objetivos dela, nós vamos entender o que está envolvido na modelagem de um banco de dados, também vamos ver a importância da construção de diagramas conforme notação específica. Então nós vamos aprender a modelar banco de dados, gravem essa palavra, a gente vai falar sempre dessa palavra, modelagem de dados e também a construção de diagramas. E vamos ver como podemos definir, construir e manipular bancos de dados com o apoio do sistema gerenciador de banco de dados. Então, esse vai ser o nosso objetivo da nossa disciplina, compreender esses fundamentos, entender, fazer definição, construção e manipulação de dados utilizando os sistemas gerenciadores de banco de dados. Na nossa teleaula de hoje, nós vamos entender 3 aspectos principais. Nós vamos primeiro definir quais são os conceitos básicos de banco de dados. Então, hoje na teleaula nós vamos entender o que é um banco de dados, vamos entender esses conceitos básicos. Também vamos entender os objetivos da tecnologia de banco de dados. Nós vamos entender o que é banco de dados e vamos entender quais são os objetivos dessa tecnologia serem utilizadas em conjunto. E por último, na teleaula de hoje, nós vamos classificar os diferentes tipos de usuários que utilizam banco de dados. Então, na nossa teleaula de hoje, nós vamos aprender todos esses aspectos relacionados a banco de dados. Então, vamos a algumas definições. Então, nós temos aí 3 definições: sinais, oralidade e escrita. A humanidade sempre teve, alunos, sempre teve o desejo e o interesse de compartilhar informações e de armazená-las. Nos primórdios, a humanidade ela tinha meios diferentes de se comunicar,
seja por meio de sinais, seja por meio da palavra falada, seja por meio da escrita. Então, esses conceitos que nós estamos vendo aqui no slide fazem parte do legado histórico da humanidade, que é a transmissão de informação utilizando quaisquer que sejam esses meios. Sinais, oralidade, linguagem falada. Sinais aqui nós podemos até remeter para pinturas que o homem utilizava no passado. A oralidade, que é a transmissão de informação por meio da fala e, posteriormente, por meio da escrita. Com o passar dos anos, o homem foi evoluindo essas formas de transmissão de informação. Nos tempos modernos, isso passou a ser armazenado. Então, essas informações, esse conhecimento que as pessoas foram adquirindo, elas viram a importância de armazenar essas informações em algum lugar. Podemos até citar o exemplo. Você vai num posto de saúde e aí você precisa fazer um atendimento médico. Então, você chega lá no guichê de atendimento e a pessoa fala assim, olha, eu preciso dos seus dados pessoais. Você vai lá, apresenta o seu documento de identificação, a pessoa anota os seus dados, o seu nome, sua data de nascimento, suas informações básicas e armazena isso de que forma? Vai armazenar, conforme olhando aqui nos slides, às vezes em sistema de arquivos tradicionais. Então lá no postinho de saúde, o que vai acontecer? A pessoa que vai te atender vai fazer uma ficha, e vai colocar suas informações lá. E nessa ficha, ele vai guardar essa informação em um arquivo. Esse arquivo pode ser arquivo físico mesmo, aquele arquivo que é cheio de gavetas, e aí lá tem as pastinhas, de A até Z. Então, por exemplo, se o seu nome é Ana, ela vai pegar a pasta A e vai colocar a sua ficha lá. Então, essa é uma forma de armazenar dados de maneira tradicional. Só que quando você tem um grande volume de informações para ser armazenadas, você começa a ter o seguinte problema. Você começa a ter dados fragmentados. E isso se torna um problema, porque você precisa gerenciar essa informação. Falando sobre esse problema, professora Raíssa, é difícil mesmo gerenciar essas informações em arquivos de papel? Olha, eu acredito que seja difícil. Na verdade, remetendo um pouquinho antes, se eu pudesse voltar, professor Elias, no slide anterior, os meios de transmissão de informações, né? Antigamente, lá na pré-história, né, quando os homens da pedra, eles desenhavam, né, nas paredes, aquilo era uma forma de eles terem a informação armazenada. Com o passar do tempo, isso foi evoluindo com contar de histórias para as crianças, que ficava na memória das crianças, né, aquelas histórias, e ia passando de pai para filho, ia passando as histórias entre gerações. Depois criou-se a escrita, né, todas essas histórias começaram a ser escritas em papel, e daí, se pudesse para o próximo slide, daí agora a gente tem os sistemas de arquivos tradicionais, que nem o professor Elias estava falando, né? Você vai no posto de saúde, eles preenchem uma ficha, mas imagina o Brasil inteiro ou o mundo inteiro, todo mundo escrevendo ficha, anotando sua ficha de cada um dos seus atendimentos médicos. Ou imagina um sistema bancário, cada saque que você faz no sistema bancário, seja no ATM, né, um caixa eletrônico, cada saque você ter que anotar no papel, aquele saque, como que se ia ter o controle dessas informações? Seria necessário um espaço físico imenso e um material humano também muito grande para gerenciar tudo isso. Então, esses sistemas, eles vieram para melhorar esse tipo de situação, né, professor Elias? Isso mesmo. Então, como a gente pode ver aqui no slide, com um grande volume de dados, como a professora Raíssa bem exemplificou,
você passa a ter uma complexidade de organização e uma complexidade de manutenção. Voltando no exemplo lá do posto de saúde, a professora Raíssa até bem exemplificou, imagina lá todas as fichas do SUS, né? Então, todas as pessoas que fazem atendimento, se tivessem que armazenar essas informações, manter essas informações, então cria-se uma grande complexidade para se organizar e manter essas informações. Daí nós vamos para essa definição. Então, já que a gente está falando de arquivo, de armazenamento de informação, de gerenciamento desses dados que estão gravados em algum lugar, o que é um banco de dados? O que é um banco de dados? Essa é uma definição que com certeza vocês devem gravar. Então, o que é um banco de dados? É um conjunto de dados integrados, reunidos, com o intuito de suportar o funcionamento dos sistemas de informação. Então, o banco de dados nada mais é que um conjunto de dados integrados. Vamos voltar ao exemplo do posto de saúde. Você poderia ter um banco de dados, vocês poderiam ter um banco de dados que está armazenado, que nesse banco de dados estão armazenadas todas as informações dos pacientes do SUS. Pode ter informação do paciente, a informação do pré-atendimento dele, por exemplo, a coletagem da temperatura, se ele está acima do peso, a altura, e também as prescrições médicas, que são, de fato, a ficha de atendimento. Então, você poderia ter todo esse conjunto de dados, como a gente vê aqui no slide, integrado. Então, isso seria, então, uma definição de banco de dados. Mas, e SGBD? O que é isso, professor? Essa sigla aí, mais uma sigla para o rol de siglas que vocês têm ouvido nas últimas aulas. Essa sigla vocês também vão ouvir bastante, SGBD, que é Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O que é o SGBD e qual é a importância dele? Vamos ao slide? Então, o SGBD, a definição. O SGBD é uma coleção de dados interrelacionados e um conjunto de programas para acessá-los. Então, o SGBD, ele vai fornecer para os usuários de um banco de dados um conjunto de programas para acessar as informações. Então, se você tem um grande volume de dados ali, no seu banco de dados, o SGBD vai prover todas as funcionalidades para que você possa acessar, administrar, relacionar os dados em um banco de dados. Lembra lá da definição de banco de dados? Conjunto de dados integrados. O SGBD vai lhe fornecer programas para acessar, vai fornecer um conjunto de programas para acessar e relacionar todos esses dados de um ou mais banco de dados. Alguns SGBDs têm suporte à manutenção e acesso a vários bancos de dados, a múltiplos bancos de dados. Quais são os benefícios do SGBD, ou do Sistema Gerenciador de Banco de Dados? Então, nós temos aqui 5 benefícios de se utilizar um SGBD para manipular banco de dados. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é redundância e inconsistência de dados. Então, a utilização de um SGBD vai permitir que os usuários de um banco de dados monitorem as inconsistências e também o controle de redundância. Por exemplo, você poderia ter lá no seu banco de dados do SUS, aqui vamos citar o exemplo da redundância.
Você poderia ter a Dona Maria, que foi consultar lá no posto de saúde várias vezes. Então, você, ao invés de ter uma ficha, você vai ter várias fichas, você vai ter redundância de informação. E utilizando o sistema gerenciador de banco de dados, você pode prevenir esse tipo de situação e não permitir que dados repetidos desnecessariamente sejam armazenados num banco de dados. Também o sistema gerenciador de banco de dados vai ajudar vocês a monitorar inconsistências lá nos dados. Por exemplo, a professora Raíssa citou o exemplo lá de um sistema bancário. Seria muito ruim se vocês tivessem uma inconsistência num depósito bancário. Imagina, você faz um depósito de R$100 lá na sua conta bancária. E aí, quando você vai consultar a sua conta, não tem o dinheiro não aparece na sua conta. Então, você vai procurar meios para recuperar o seu dinheiro. Então, o sistema gerenciador de banco de dados vai servir para garantir que os dados eles sejam consistentes. Então, se você depositou R$50, é para garantir que os 50 ou R$100 que você depositou estejam de fato consolidados no banco de dados. Também, que é o segundo motivo, o sistema gerenciador de banco de dados, ele serve para amenizar a dificuldade de acesso aos dados. Quando você tem um grande volume de dados, pode acontecer de você ter dificuldade. De que tipo? Por exemplo, você pode ter vários sistemas ou subsistemas fazendo acessos simultâneos aos dados. Vamos voltar ao exemplo do sistema bancário? Imagina só, você vai sacar um dinheiro. Talvez aí na sua cidade tenha um terminal de saque, ou talvez tenha 10, ou talvez tenha 100. Então, esses subsistemas do sistema bancário, eles estão fazendo acesso aos dados de um banco de dados daquele banco, acessando as informações da conta. Então, se você não tivesse um sistema gerenciador de banco de dados, você poderia ter dificuldade de acessar essas informações. Por exemplo, poderia acontecer de alguém tentar acessar os dados e os dados estarem indisponíveis, porque outro sistema já está fazendo acesso àquela mesma informação. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele permite que vocês passem por cima desse problema aqui, da dificuldade de acesso. Então, ele vai gerenciar os acessos aos dados, garantindo que todos, usuários, sistemas ou subsistemas, possam ter acesso efetivo aos dados. Também ele garante o isolamento dos dados. Então, somente através do sistema gerenciador de banco de dados, você vai conseguir acessar os dados. Então, ele vai prover, por assim dizer, uma interface entre o usuário, e quando eu digo usuário, pode ser um sistema, pode ser uma pessoa, ou um computador, um terminal, de acessar os dados. Mas ele não vai fazer isso diretamente no banco de dados. Ele vai precisar fazer isso acessando através do sistema gerenciador de banco de dados. Outro benefício de se utilizar o SGBD: controle de anomalias de acesso concorrente, que é o que eu acabei de comentar. Você ter várias pessoas acessando ao mesmo tempo um mesmo dado. Isso se chama acesso concorrente. Você pode estar acessando a sua conta bancária pelo seu notebook, mas você também pode estar acessando sua conta bancária ao mesmo tempo utilizando o seu smartphone. Quem é que vai gerenciar qualquer anomalia de acesso concorrente? Quem é que vai gerenciar essas anomalias? Vai ser o sistema gerenciador de banco de dados. E além do mais, um dos principais benefícios de se utilizar o SGBD
são os problemas de segurança e integridade. Aliás, a gente não gostaria, nós não gostaríamos, por exemplo, que qualquer pessoa acessasse as nossas informações bancárias. Você não gostaria que alguém entrasse na sua conta bancária e fizesse transações utilizando a sua senha. Como é que acontece? O sistema gerenciador de banco de dados, ele também garante a segurança. Obviamente, ele não vai fazer isso lá para o usuário que está utilizando. Ele vai prover a interface entre o banco de dados e um sistema, que nesse caso pode ser o sistema bancário, para garantir que quem está acessando o banco de dados seja alguém que tenha autorização de acesso à leitura, à escrita, à alteração de alguma informação no banco de dados. Também ele vai garantir a integridade, que a informação, ela de fato esteja da mesma forma que ela foi criada. Ele vai permitir que os dados e quaisquer problemas de integridade sejam resolvidos. Como assim? Vamos voltar aqui um pouquinho no exemplo para a gente entender. Por exemplo, lembra que a gente falou que o banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados? Então podemos voltar ao exemplo do SUS e ter o exemplo da ficha da Dona Maria. A Dona Maria foi fazer uma consulta lá no posto de saúde e aí no dia 10 ela fez uma consulta e fez uma ficha e no dia 15 ela fez outra ficha. Pode acontecer de os dados da Dona Maria estarem inconsistentes. Numa data, ela pode estar com uma data de nascimento e na outra ficha pode estar com uma outra, devido a um erro de digitação do operador. O sistema gerenciador de banco de dados, por ele centralizar as informações e garantir que não haja inconsistência, ele também vai garantir que haja integridade das informações que foram ali inseridas no banco de dados. Então nós vemos aqui vários benefícios de se utilizar sistemas gerenciadores de banco de dados. Apenas recapitulando, ele nos ajuda a reduzir redundância e inconsistência de dados, dificuldade de acesso aos dados, isolamento dos dados, anomalia de acesso concorrente e problemas de segurança e de integridade. Então há vários benefícios de se utilizar o sistema gerenciador de banco de dados. Nós temos aqui, então, diversos tipos de usuários de um sistema gerenciador de banco de dados. Por exemplo, nós temos aqui usuários leigos, usuários avançados, analistas e programadores. E também nós temos acesso por um usuário chamado administrador do banco de dados, ou como é popularmente conhecido no meio técnico, ele é chamado de DBA, que é a sigla inglesa de administrador de banco de dados. Professora Raíssa, a senhora poderia assim citar alguns exemplos para nós de usuários dentro dessas categorias? Claro, professor Elias. Então, os usuários leigos, como vocês podem acompanhar no slide, eles são aqueles que eles interagem através de uma aplicação. É aquele usuário que vai clicar no botão consultar e daí vai trazer para ele aquela consulta referente ao que ele estava buscando. O usuário avançado, ele já é capaz de fazer a própria consulta, sem precisar exatamente de um botão, ele já consegue criar a consulta que ele quer. Os analistas e os programadores, eles são responsáveis por desenvolver as aplicações para a utilização dos usuários leigos, né? E, por sua vez, o DBA, né, ou Database Administrator, administrador de banco de dados, ele é aquele que vai ficar responsável pela segurança, pela integridade da base de dados, que vai ficar responsável pela infraestrutura onde os dados estão inseridos ali pelo sistema gerenciador de banco de dados
propriamente dito. É ele que vai estar responsável pelo SGBD. Perfeito, professora. Então, como nós vimos aqui, esses usuários, nós podemos estar em qualquer uma dessas categorias. Talvez vocês que estão estudando, fazendo curso técnico de informática, talvez no momento vocês ainda, olhando aqui para o slide, ainda não sejam, digamos, talvez alguns de vocês ainda não sejam programadores efetivamente profissionais nessa área. Ou talvez alguns de vocês já consigam fazer algumas consultas se você teve alguma experiência passada e se entrou nesse curso para aprimorar suas habilidades. Mas na maioria dos casos, as pessoas elas estão aqui nessa categoria. A maioria dos usuários estão aqui, que são os usuários leigos. E na maioria das vezes, essa informação, essa interação com o banco de dados dos usuários leigos, ela é transparente. O que eu quero dizer que ela é transparente? O usuário está fazendo a utilização do banco de dados sem perceber. Vamos citar um exemplo? Imagina que você está lá na sua casa acessando o seu Facebook. Aí lá você colocou uma foto, colocou um comentário, curtiu alguma postagem de alguém. De maneira transparente, isto é, você está utilizando o sistema gerenciador de banco de dados sem perceber. Porque essa informação ela vai precisar ficar armazenada em algum lugar. E isso é feito através do sistema do Facebook. Então, mas o sistema do Facebook está fazendo a gravação dessa informação em um banco de dados. Um ou mais banco de dados, já que milhões de pessoas usam o Facebook. Então, na maioria dos casos, os usuários eles estão aqui nessa categoria. Mas vocês entraram aqui nesse curso de informática, com certeza eu tenho certeza que vocês não querem ficar aqui nessa categoria para sempre. Vocês querem vir para cá, vocês querem vir se tornar usuários avançados, querem se tornar analistas ou programadores, ou até mesmo DBA, trabalhar com administração de banco de dados. Então, o objetivo de vocês estarem aqui é aprimorar as habilidades de vocês, obter conhecimento e entender essa tecnologia para que vocês possam fazer uso de fato dessa tecnologia no seu ambiente de trabalho, na carreira profissional de vocês. Professor, cheguei aqui até esse momento na aula, estou com dúvidas. O que eu faço? Mande uma interação aqui para a professora Raíssa. Se você está lá no polo de Ariquemes, de Espigão do Oeste, de Cujubim, lá no Acre, professor, estou com dúvida. Mande a sua interação aqui para o chat, para a gente poder interagir com vocês e expor mais assuntos relacionados ao banco de dados. Voltando aqui no slide, nós vamos agora falar um pouco sobre os modelos. Modelos de banco de dados. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre 5 modelos. Modelo em rede, modelo hierárquico, modelo relacional, e nós vamos falar também sobre o modelo objeto relacional e o orientado a objeto. O que são esses modelos? Bem, vamos entendê-los. Então, modelo em rede. Então, um banco de dados em rede, ele é uma coleção de registros concatenados uns aos outros por meio de ligações. Então, semelhante ao conceito de ponteiros, que se vocês já estudaram a parte de programação, provavelmente vocês ouviram falar desse conceito de ponteiros, ou se vocês ainda não fizeram a disciplina de programação, provavelmente vocês vão entender o que é um ponteiro. Os dados no modelo em rede são entendidos, logicamente, como endereços de memória que apontam a localização de um registro associado. Então, nós temos aqui a definição de Silva, né? José Ildefonso. Então, o modelo de rede funciona dessa forma. Para a gente entender um pouco melhor, vejam a figura aí do modelo de rede. Então, nós temos aqui
duas informações concatenadas ou interrelacionadas. Nós temos aqui a informação do Reinaldo, vocês estão vendo aí na imagem, ele é de Vitória e é do sexo masculino. Reinaldo aponta para uma conta de número 1045 e que tem um saldo 945,60. Então, no modelo de rede, as informações são concatenadas, elas estão ligadas através de endereços de memórias, uma apontando para a outra. Então, eu sei que Reinaldo possui a conta 1045 com esse saldo. No exemplo abaixo, nós vemos que o segundo registro, por assim dizer, da Marcela, diferentemente de Reinaldo, ela aponta para mais de uma conta. Então, ela tem uma conta 1385 e a conta 1447. Então, nesse caso, no modelo de rede, Marcela tem duas contas bancárias, sendo que uma delas é conjunta. Então, aqui nós temos essa conta que é a conta individual da Marcela. E nessa conta individual, ela tem R$ 107. Mas na conta 1447, ela tem o saldo de R$ 93. E essa conta é compartilhada com o André Marques. Então, nós vemos aí o modelo de redes. Modelo hierárquico. Como é que funciona o modelo hierárquico? O modelo hierárquico, ele é organizado em estrutura de árvore. Então, existe um nível raiz e cada nível comporta apenas um tipo de registro. Então, grava só. Modelo hierárquico lembra a estrutura de árvore, tem um nível raiz e cada nível comporta apenas um tipo de registro. Os níveis inferiores podem se conectar somente a um registro. Então, os níveis inferiores, eles se conectam apenas a um registro. Já os níveis superiores podem se conectar a mais de um registro. Professor, isso agora ficou complicado, hein? Eu tenho aqui árvore, registro, superior, inferior. Como é que é isso? Vamos olhar aqui o desenho e tentar entender. Então, nós temos aqui a estrutura de árvore. Vamos voltar lá ao exemplo da conta bancária. Então, nós temos aqui Reinaldo e André Marques. Tá vendo? Vamos voltar lá. Tem o nível raiz. Nesse caso, aqui é o nível raiz. Nesse caso aqui da Marcela, esse é o nível raiz. O nível inferior pode se conectar somente a um registro. Então, nós estamos vendo aqui o Reinaldo se conectou a apenas um registro. Níveis superiores podem se conectar a mais de um registro. Então, a gente tem um nível inferior aqui, ele se conecta a apenas um registro, mais um superior pode se conectar a um ou mais registros. Então, como a gente pode ver, diferentemente do modelo em rede, que um apontava para o outro, era a concatenação de informações, no modelo hierárquico nós temos uma estrutura de árvore. Para facilitar o seu entendimento, tente lembrar de uma estrutura organizacional. Por exemplo, o IFRO é uma instituição, mas o IFRO também é composto de campos. Então, ele tem vários campos. E cada campus tem os seus cursos. Então, é uma estrutura de árvore. Então, esse é um exemplo do modelo hierárquico. Existe alguém que usa esse tipo de estrutura? Existe. Muitos bancos de dados de sistemas legados, por exemplo, o banco de dados do DataSUS, que é o banco de dados do SUS, ele utiliza uma base chamada ADABAS.
Então, a Adabas, ele utiliza não exatamente o modelo hierárquico, mas algo semelhante a isto. Então, todos os dados armazenados em um mainframe, que é um computador bem grande, ficam armazenados nesse sistema gerenciador de banco de dados chamado Adabas, os dados em forma de hierarquia. Então, os dados do SUS, por exemplo, utilizam esse sistema hierárquico. Agora nós vamos falar sobre o modelo relacional. O modelo relacional. Esse é um modelo que nós vamos falar praticamente dele no curso inteiro aqui. E ele se consolidou, o modelo relacional, a partir da década de 1970, porque ele é amplamente usado em sistemas ou aplicações comerciais e corporativas. Quem desenvolveu e propôs o modelo relacional foi Edgar Code, que era um pesquisador da IBM nos anos 70, e ele propôs o modelo relacional que passou a ser amplamente aceito pelo mercado e utilizou como forma principal de armazenamento dos dados. Como é que funciona o modelo relacional? Como é que funciona o modelo relacional? Então, vamos aos conceitos básicos aqui do modelo relacional. Os registros do banco de dados que utiliza o modelo relacional, eles são organizados em tabelas. E cada linha dessa tabela representa uma relação entre os valores armazenados em diferentes colunas. Também o nome relacional se dá ao fato de existir a possibilidade de se estabelecer relacionamentos. Tá vendo? Relacionamentos entre tabelas diferentes. Então, resumindo, o modelo relacional, ele armazena os dados em tabelas. Essas tabelas possuem colunas e possuem linhas. E cada uma dessas linhas armazenadas nessas tabelas são um registro ou um relacionamento com uma ou mais tabelas. Como funciona isso? Vamos aqui a um exemplo. Então, nós temos aqui uma tabela, que nesse caso é a tabela cliente. E quais são as colunas dessa tabela? Então, vamos separar aqui as colunas. A gente tem 3 colunas nessa tabela: o nome, a cidade e o sexo. Quais são os dados armazenados nessa tabela? Informações de cliente. Quem são os clientes que estão armazenados nessa tabela? Temos aqui Reinaldo, Marcela e André. E além disso, a gente tem informações complementares desses clientes. A gente sabe que Reinaldo é da cidade de Vitória e é do sexo masculino. Marcela é de Colatina e é do sexo feminino. André Marques é de Colatina e do sexo masculino. Eu poderia ter outras informações aqui. Bastaria eu adicionar outras colunas. Por exemplo, eu poderia ter aqui telefone. Eu poderia ter mais informações aqui sobre o Reinaldo, que mora em Vitória, que é do sexo masculino, que tem um telefone. Eu poderia também ter o e-mail do Reinaldo. Então, como vocês podem ver, os dados são armazenados numa estrutura de tabela. Essa tabela cliente, as colunas têm as informações dos registros. Então, Reinaldo é de Vitória, é do sexo masculino. Essa é a estrutura básica do modelo relacional. Só que ele se estende. Vamos ver exemplos aqui. Por exemplo, nós temos agora a tabela de filmes. Então, aqui na tabela de filmes, a gente tem número,
título, ano e o código do gênero. Então a gente tem aqui o filme El Cid, que é de 61 e que o gênero é DRA. Mas se vocês observarem, há uma relação aqui, uma outra tabela chamada gênero. E no gênero tem um campo chamado codigênero. Se vocês observarem, tem aqui o DRA, que é o mesmo desse código. Então, o filme 1099 El Cid é de qual gênero? Olha a descrição dele aqui, ele é um drama. Então, eu posso estabelecer relacionamento entre duas tabelas que tratam de assuntos diferentes. Eu tenho a tabela filme e tenho a tabela gênero. Agora, qual é a vantagem disso? Ou qual é a desvantagem de utilizar essa codificação aqui? Será que é realmente preciso ter duas tabelas? Eu não poderia só deixar aquela tabela? Não poderia só ter deixado aqui essa e cancelado essa? Por que eu preciso ter duas tabelas? Por que eu preciso ter duas tabelas? Então vamos aqui a um exemplo. Digamos que o usuário lá do sistema, ele tem a permissão de escrever a descrição do gênero. E aí, um pode escrever DRA, outro pode escrever drama, outro pode escrever dramas no plural. Então, se eu quisesse depois tirar um relatório e categorizar essas informações pela descrição do gênero, eu não conseguiria filtrar todos os gêneros, porque cada um teria uma descrição diferente, porque o usuário informou da maneira como ele entende. Então, por isso que eu tenho aqui a tabela gênero. Por isso que eu tenho aqui a tabela gênero. Porque eu posso, então, padronizar qual é o gênero do filme. E se eu precisar tirar um relatório de todos os filmes que sejam drama, eu vou conseguir, porque há uma relação entre essas duas tabelas. Então, é necessário ter duas tabelas? Com certeza. Isso vai garantir a integridade referencial. Eu vou saber que aquele filme é de determinado gênero. E isso vai garantir, com certeza, que os dados estejam consistentes. Então, alunos, esses são os conceitos básicos que nós aprendemos sobre banco de dados. O modelo orientado objeto e objeto relacional, eles utilizam o paradigma de orientação objeto, mas não são comumente usados, apesar de existirem vários sistemas gerenciadores o que utilizam essa tecnologia, mas o que é amplamente usado é o modelo relacional. Agora vocês poderão ir para a sua atividade de sala e logo após mandem suas interações que nós iremos analisar o exercício juntos. Até lá! Então, pessoal, como é que foram nas atividades aí de sala? Conseguiram se reunir, fazer os exercícios, praticar as atividades? Tem alguma dúvida? Se ainda tiver, fez a resposta? Manda aqui para a professora Raíssa para a gente comentar aqui as atividades de sala de vocês. Vamos então às atividades de sala? Então, na questão 1, aqui da nossa atividade, nós vimos, a pergunta era: qual a principal diferença entre o sistema de banco de dados e o banco de dados tradicional? Então, nós vimos na nossa aula de hoje
sobre os sistemas gerenciadores de banco de dados e os bancos de dados tradicionais. A gente, inclusive, na aula, falamos até sobre aquele arquivo, lembra? Da ficha, que a pessoa armazenava em papel, num arquivo físico. Então, qual é a principal diferença? Então, nós temos aqui, pelo menos, 4 principais diferenças entre o sistema gerenciador de banco de dados e os bancos de dados tradicionais. Primeiro é a organização. Então, o sistema gerenciador de banco de dados permite que nós tenhamos garantido uma organização mais plena dos dados que estão armazenados ali. Diferentemente do banco de dados tradicional, onde qualquer um poderia mexer, alterar as informações, no banco de dados, no sistema gerenciador de banco de dados, nós temos essas informações consolidadas, com regras definidas, e essa organização faz toda a diferença. Outra característica que diferencia o banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados e o banco de dados tradicional é o controle de acesso. Então, no sistema gerenciador de banco de dados, para alguém ter acesso às informações, ela precisa ter credenciais de acesso, isso é, precisa ter um usuário, uma senha, precisa ter permissões para acessar, manipular os dados armazenados em um banco de dados. Num banco de dados tradicional, vamos voltar ao exemplo lá do arquivo físico. Então, se um departamento tem um arquivo físico com fichas, então, se houver uma falha de segurança, qualquer pessoa teria acesso à sala, poderia ter acesso às informações que estão ali guardadas no arquivo físico. Já no sistema gerenciador de banco de dados, você tem esse controle de acesso por meio de usuário e senha, o que garante ainda mais a segurança da informação. Outra principal diferença entre o sistema de banco de dados e o banco de dados tradicional é a prevenção e a correção de anomalias. Nós comentamos aqui na aula de hoje, né, sobre a importância do sistema gerenciador de banco de dados para prevenir anomalias, acesso concorrente. Nós vimos também a importância do sistema gerenciador de banco de dados para garantir a integridade dos dados, que os dados que estão gravados efetivamente no banco de dados, eles realmente estejam seguros e condizam com a realidade. Então, vendo aqui no slide, essa é uma grande diferença, que é a prevenção e a correção quando houver de anomalia, seja de acesso, seja no dados, seja na estrutura física de um sistema de banco de dados. E o mais interessante, que é a grande diferença, é a possibilidade de você interligar os dados. Então, através do sistema gerenciador de banco de dados, você pode cruzar mais facilmente as informações do que um banco de dados tradicional. Se, por exemplo, voltando lá naquele exemplo do SUS, né, do paciente que vai atender, então se você precisasse de todas as informações de um paciente, alguém precisaria ir lá no arquivo físico, pegar a pasta da pessoa, procurar folha por folha, para conseguir ter a informação de alguém. No sistema gerenciador de banco de dados, você consegue fazer isso com uma maior facilidade. Então, você tem uma interligação de dados, isso dá celeridade, mais rapidez, mais agilidade de você cruzar as informações. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma pergunta a respeito da questão 1, fiquem à vontade, mandem a sua interação para a professora Raíssa, que será um prazer a gente poder sanar as dúvidas de vocês. Vamos para a questão número 2? Questão número 2, essa é bem pessoal, né? Em sua região, você conhece alguma empresa que utiliza banco de dados? E de que forma essa empresa utiliza banco de dados? Daí pedimos para vocês citarem alguns exemplos. Na nossa região, tem várias empresas que utilizam. Por exemplo,
os bancos, nós citamos aqui os bancos na nossa teleaula de hoje. Tem um exemplo também da farmácia. A farmácia, quando a gente vai lá comprar o remédio, precisa comprar um anador, então você vai lá no balcão, o balconista lhe atende, você fala assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça, né? Você vai lá com a receita médica, aí o farmacêutico abre um sistema e vai consultar se ele tem aquele medicamento no estoque. O que o balconista lá da farmácia está fazendo? Ele está utilizando banco de dados. Ele está fazendo a utilização de banco de dados. Aí ele vai dizer para você, olha, tem esse remédio e custa tal valor. Então, você vê a utilização de banco de dados. Nessa questão 2, parece que tivemos interação. É isso, professora Raíssa? Sim, o aluno Oscar, do Polo de Espigão do Oeste, e a aluna Jussi também, de Espigão do Oeste, eles responderam. O Oscar disse que pode estar como exemplo também o Detran. Relação dos veículos por placa por Renavan, relação de CNH, relação de multas emitidas pela PRF, relação de multas emitidas pela PM. E a aluna Jussi, ela respondeu que bancos, lojas, eles utilizam bancos de dados para armazenar os dados de seus clientes. Exemplos, bancos, os números da conta, nome do titular, dados pessoais dos clientes, e as lojas, dados pessoais dos clientes, compras feitas por eles, né, pelos clientes, e o valor de cada compra. Muito bom. Parabéns pela interação de vocês. Vocês estão corretos. São exemplos práticos, onde nós vemos a utilização dos sistemas de banco de dados para armazenar as nossas informações. Perfeito. Você falou aí o Detran, que tem as informações dos veículos, a loja, que tem as informações dos clientes. São exemplos do nosso cotidiano e que utiliza esse importante conceito que vocês estão estudando para se tornarem técnicos em informática e entenderem aqui. Também temos órgãos do governo. O aluno citou aí o Detran, que é um órgão do governo que faz utilização. A gente pode citar aqui um outro exemplo, o Bolsa Família, por exemplo, tem as informações de todas as pessoas beneficiadas que recebem a ajuda social do governo. Então, o governo também faz uso do banco de dados para controlar essas informações. Outro exemplo bem prático que a gente vê no nosso dia a dia, supermercado. Você vai lá no supermercado, pega o carrinho, escolhe os produtos, coloca lá no seu carrinho, chega lá no guichê, no caixa, ele vai passando produto por produto ali no terminal. Ao passo que ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele passa ali, lê o código de barra, que vai aonde? Vai lá no banco de dados e pega as informações daquele produto e o preço. E no final você já sabe quanto que você tem que pagar, qual é o produto que você vai levar e você vai fazer o pagamento. Então, são exemplos da utilização do banco de dados em nosso dia a dia. Vamos para a questão de número 3. Então, quais são as vantagens? As vantagens da utilização do sistema gerenciador de banco de dados para uma empresa. Olha a pergunta número 3. Quais são as vantagens da utilização de um banco de dados para uma empresa? Professora Raíssa, temos interação para a pergunta 3 também? Temos. A Jussi, lá de Espigão do Oeste, Jussi, gostei, muito participativa. Ela está dizendo que algumas das vantagens são redundância e redução da inconsistência de dados, né? Redução da dificuldade de acesso aos dados, isolamento e redução de anomalias de acesso concorrente, problemas de segurança e integridade. Isso mesmo, parabéns, Jussi, você respondeu corretamente. Nós discutimos bastante isso na nossa teleaula de hoje, que é uma vantagem para as empresas. Porque as empresas, elas precisam ter as informações gerenciadas no seu sistema gerenciador de banco de dados, elas precisam ter confiabilidade dos dados que estão gravados lá. Para muitas empresas, elas terem um banco de dados corrompido, um banco de dados que não está funcionando, isso pode gerar um prejuízo financeiro enorme.
É o exemplo do sistema bancário. Então, se um banco ele perde as informações de contas bancárias dos seus clientes, ele vai ter um prejuízo financeiro enorme. Imagina o número de clientes que vai processar o banco por causa que o banco não tem as suas informações, o saldo da sua conta. Então, é muito vantajoso para o banco ter um sistema gerenciador de banco de dados que faz esses pontos aqui, que nós discutimos na aula. Que tem redundância e inconsistência de dados, são as vantagens. Ele reduz a dificuldade de acesso aos dados, faz o isolamento dos dados, tem a prevenção de anomalias, correção e detecção de acesso concorrente. Então, para a empresa é muito importante que os seus usuários, que os seus clientes tenham acesso instantâneo às suas informações. Então, ao aderir e ao fazer uso de um sistema gerenciador de banco de dados, eles vão garantir que essas informações elas estejam ali à disposição. E principalmente para as empresas, temos aí a questão da segurança e da integridade, que é muito importante manter a segurança dos dados, principalmente de dados confidenciais. Então é muito importante para as empresas fazerem uso de um bom SGBD, um bom sistema gerenciador de banco de dados. Vamos à pergunta de número 4? A pergunta de número 4. Quais são os tipos de usuários que utilizam o SGBD e quais são as tarefas que eles executam no ambiente de um SGBD? Professora, nós tivemos aí alguma interação dos alunos? Tive a interação aqui da Lucileide do Paulo Candeias. Ela deu o exemplo dos usuários leigos, né? Que são os usuários leigos, usuários que acessam aplicativos, os avançados, que são capazes de fazer a própria consulta, os analistas e programadores que desenvolvem, né, as aplicações, e os administradores de bancos de dados, que são responsáveis também por desenvolver as aplicações para os leigos. Como é que é o nome dela mesmo? É a Lucileide do Paulo de Candeias. Parabéns, Lucileide. Muito bem, isso mesmo. E o pessoal aí de Candeias, um abraço. Continuem participando aqui da nossa teleaula. A Lucileide comentou muito bem. Os usuários leigos, eles fazem acesso aos aplicativos. E às vezes esse uso ele é transparente. Lembra que nós comentamos isso? Nós até citamos o exemplo da rede social, que a pessoa vai colocando informação na rede social e, na verdade, aquilo por trás está sendo armazenada em um ou mais bancos de dados. E isso, às vezes, passa despercebido para os usuários leigos, porque eles fazem uso da ferramenta. Então, eles não têm conhecimento da tecnologia embarcada por trás de um aplicativo, de um sistema. Também nós vimos na teleaula de hoje sobre os usuários avançados. Os usuários avançados são aqueles usuários, como a Lucileide bem comentou, que têm a capacidade de fazer consultas, acessar um banco de dados, extrair um relatório de lá. Ele tem certo domínio da linguagem para manipulação das informações que estão armazenadas em um banco de dados. Então a gente viu aqui primeiro os usuários leigos, depois nós vimos aqui os usuários avançados e daí vimos os analistas e os programadores. Os analistas e os programadores, eles têm esse papel importante de projetar, de criar, de desenvolver o banco de dados e também aplicativos, sistemas, ou pode ser até mesmo uma página na internet que faz a comunicação e a interação com um sistema gerenciador de banco de dados. Então, os analistas e programadores também são usuários especialistas do banco de dados. E por último, nós vimos o exemplo aqui do administrador do banco de dados, ou o DBA, o Database Administrator. Então, o DBA é o responsável pela infraestrutura do banco de dados.
dele a responsabilidade de garantir que o banco de dados realmente esteja funcionando. Às vezes pode acontecer de ocorrerem falhas. Quem é que vai estar monitorando essas falhas e corrigindo-os, não permitindo que um sistema ou um serviço fique indisponível? O administrador do banco de dados. Então, o DBA vai estar por trás fazendo essa análise, utilizando de fato o sistema gerenciador de banco de dados e garantindo que o banco de dados funcione a contento. Vamos para a questão número 5? A questão número 5, ela dizia assim: faça uma síntese sobre os modelos de banco de dados, explicando quais são as características de cada modelo. Temos participação nessa questão, professora? Temos, professor. Temos a participação da Jussi, novamente lá do Polo de Espigão do Oeste. Obrigada, Jussi. Ela está dizendo o seguinte: modelos hierárquicos são organizados em modelos de árvore e sua existência se dá no nível raiz. Cada nível comporta apenas um tipo de registro, além de apresentar níveis superiores e inferiores, onde os níveis inferiores podem conectar-se somente a um dos registros. Os níveis superiores podem conectar-se a mais de um registro. Modelo relacional é um modelo utilizado em aplicações comerciais e corporativas e tem como conceito básico os registros que são organizados em tabelas, onde cada linha representa uma relação entre os valores e se armazenam em tabelas. Perfeito. Parabéns, José. Você está tendo uma boa participação aqui na aula. Continue fazendo isso. Vamos ao quadro e relembrar esses modelos, fazermos uma síntese dos principais modelos que nós aprendemos aqui na teleaula e suas características. Então, nós vimos aqui na nossa teleaula de hoje, o primeiro exemplo foi o modelo em rede. Lembra do modelo em rede? Nós vimos lá que os dados eles estão concatenados e ele utiliza uma espécie de ponteiro, lembra? Que é como se fosse um endereço de memória onde um dado se relaciona com o outro. Então, por exemplo, você tem o dado A que está associado a uma informação sobre o dado A ou uma informação que complemente aquela informação sobre o dado A. Então, nós vimos que o modelo em rede, ele utiliza o conceito de ponteiros, alocação de memória e concatenação de registros. E esse é um modelo que faz parte do conceito de banco de dados. Daí, nós vimos o modelo hierárquico, que, aliás, a Jussi comentou corretamente. Ele utiliza a estrutura de árvore. Então, você tem um pai que tem um filho, ou mais de um, e assim sucessivamente. Então, ele tem uma estrutura de árvore. Então, nós vimos que esse modelo ele ainda é utilizado por alguns sistemas gerenciadores de banco de dados mais antigos, como sistemas bancários legados, que foram construídos no passado e que usam mainframes, que são aqueles grandes servidores de dados. Alguns desses sistemas gerenciadores de banco de dados utilizam o modelo hierárquico para gerenciar e armazenar as informações. Daí nós vimos o terceiro modelo, que é o modelo relacional, que aliás é um modelo que nós vamos estudar em mais de uma teleaula. O modelo relacional é o modelo mais amplamente utilizado hoje no mercado. O modelo relacional, como nós vimos, ele não é baseado em ligações, como nós vimos aqui no modelo em rede. Ele não utiliza armazenamento em árvore, como é no modelo relacional, no modelo hierárquico, aliás. No modelo relacional, os dados estão organizados em tabelas. Lembra? Os dados estão organizados em tabelas. E as tabelas, elas têm linhas e colunas. E no modelo relacional, nós vimos ali que cada coluna
tem uma informação sobre os registros, que são as linhas. Nós vimos até o exemplo lá das contas bancárias. A gente tinha uma tabela que tinha informação do cliente. Então tinha a tabela lá, cliente, a coluna Reinaldo, ele era da cidade, na outra coluna de Vitória, e ele era do sexo masculino. Na linha seguinte, tinha a informação de outro cliente. Uma vantagem que nós vimos aqui no modelo relacional é que ele permite a interligação de uma ou mais tabelas. Então você pode ter tabelas de diferentes assuntos que se interrelacionam. Nós vimos na teleaula de hoje, o exemplo da tabela de filmes. Então você tinha a tabela de filmes que se relacionava com a tabela de gênero. Nós vimos também a importância no modelo relacional de haver mais de uma tabela para garantir a integridade referencial. Então nós vimos lá até o exemplo da tabela gênero, que você tinha o gênero específico drama. Então se você precisasse extrair uma informação de todos os filmes que fossem do gênero drama, você, através da tabela gênero, que se relacionava com a tabela filme, você conseguiria extrair esses dados de maneira correta de um banco de dados relacional. Daí nós falamos sobre esses dois modelos aqui, o modelo objeto relacional e o orientado a objetos. O modelo orientado a objeto, ele utiliza o paradigma chamado orientação a objeto, que, aliás, é um modelo muito utilizado em linguagens de programação. Então, muitos programadores desenvolvem seus aplicativos e seus programas utilizando a orientação a objetos, que provavelmente vocês vão aprender na disciplina de programação, se já não aprenderam. E existem bancos de dados que armazenam os dados utilizando esse paradigma de orientação a objeto. O modelo objeto relacional, ele faz, por assim dizer, um meio de campo entre a orientação a objetos e ao modelo relacional, permitindo que você tenha informações que estejam em objetos que sejam gravadas em tabelas. Então, na aula de hoje, nós vimos várias definições importantes. Nós entendemos o que é um banco de dados, nós vimos qual é a importância de um sistema gerenciador de banco de dados e nós vimos os principais modelos de banco de dados. Se você ainda tiver alguma dúvida, mande a sua interação aqui para o chat. Nós queremos agradecer a atenção de vocês. Queremos também lembrar vocês, alunos, de acessarem o AVA e realizarem a atividade que foi cadastrada lá no fórum. Façam ela, tirem suas dúvidas, compartilhem conosco a sua experiência. Na próxima teleaula, então. Até mais!